Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 21 de março de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado, com períodos de encoberto e pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura máxima atinge os 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7,2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, nas nossas costas, vazamentos, leis só prevêem atuação após óleo derramado. Folha de São Paulo, Dilma chama empresários para cobrar investimentos. O estado de São Paulo, o governo deixa para os estados decisão sobre bebida na Copa. Correio Brasiliense, jovens vão às compras e afundam em dívidas. Valor econômico, sob pressão, União negocia o fim da guerra dos portos. Estado de Minas, brecha para ficha suja. Ministério Público Eleitoral terá apenas 5 dias corridos para analisar todos os candidatos com base na lei da ficha limpa e ver quem pode ou não concorrer. Jornal do Comércio, estados vão decidir sobre bebida na Copa. 0 hora de Porto Alegre, reajuste do magistério é aprovado sob vaias. Brasil Econômico, Amazon vai começar a operar no Brasil a partir de 1º de setembro. O Popular, Teia de Cachoeira, denúncia revela influências do esquema na esfera pública. Diário da Manhã, poupança jovem, o sonho do primeiro carro. 7,3. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Governador vai ao Senado e critica projeto que visa promover mudanças no ICMS de importação. O governador Marconi Perillo participou de 2 importantes eventos em Brasília. No Palácio do Planalto, Marconi prestigiou o lançamento pela presidente Dilma Rousseff do programa Educação no Campo, o Pronacampo. E no Senado Federal, o governador participou de audiência pública que discutiu o polêmico projeto de resolução do Senado que pretende reduzir a alíquota de ICMS em todos os estados brasileiros. Em discurso contundente, proferido na audiência mista promovida pelas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos, Marconi Perillo foi duro nas críticas ao projeto e disse que, se for aprovado, o Pacto Federativo será quebrado. Viemos trazer um apelo dramático dos estados em relação à situação falimentar dos estados. Viemos também trazer notícia de que o Pacto Federativo está ferido de morte. Nós enfrentamos problemas de todas as ordens. O aumento do piso salarial, por exemplo, 22 e alguma coisa, contra uma inflação de menos de 6%. Perdas em relação às exonerações da Lei Candir. Somente no ano 2010, os estados todos tiveram perdas nominais de quase 22 bilhões de reais. No ano 2012, certamente essas perdas chegarão perto de 26, 27 bilhões de reais. O projeto em análise estabelece redução gradativa da alíquota até que ela chegue a 2%. O governo federal, porém, defende a alíquota única de 4%, que passaria a vigorar ainda em 2012, e sinaliza com compensações para convencer os estados que perderiam receita com a medida. Marconi Perillo afirmou que a compensação assinada pelo governo não vai funcionar e advertiu que, se as mudanças
mudanças em curso forem concretizadas, haverá desemprego em massa em vários estados, tanto no setor público como no privado. No aspecto econômico, representa uma perda enorme para vários estados, que estão, como no meu caso, vão quebrar, vão falir. No aspecto social, o fechamento de fábricas, de indústrias e a demissão, a exoneração de centenas de milhares de funcionários. Os governadores do Espírito Santo, Ronaldo Casagrande, do Ceará, Cid Gomes, e de Santa Catarina, Raimundo Colombo, também criticaram a medida. Na opinião dos governadores, a proposta de redução do ICMS é inconstitucional, já que foi apresentada no formato de projeto de resolução, quando a iniciativa deveria partir de um projeto de lei complementar. Vanderlei Araújo, de Brasília, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. Base do prefeito Paulo Garcia se desentende na Câmara, mas consegue aprovar reajuste para professores da rede municipal. Muita confusão na Câmara Municipal de Goiânia nesta terça-feira. O líder do prefeito na casa, Agenor Mariano, do PMDB, e o ex-líder, Djalma Araújo, do PT, quase saíram aos tapas durante a sessão. Eles tiveram que ser separados pelos demais vereadores da base. O motivo foi a votação do aumento do salário dos professores da rede municipal em 22%. Com a presença dos educadores em plenário, Djalma Araújo queria a votação imediata do projeto, enquanto Agenor Mariano propunha a votação em bloco de outros projetos para, em seguida, votar o reajuste. A sessão precisou ser suspensa para que os ânimos se acalmassem. O resultado foi a aprovação do projeto por unanimidade. Segundo Agenor Mariano, houve a mobilização dos vereadores para que o projeto fosse votado com rapidez, fazendo com que os professores recebam reajuste já no próximo pagamento. Primeiro que readequa a posição do piso nacional que foi estabelecido pelo governo federal. Segundo que, além de se ter ganho através do próprio piso nacional, tem ainda um reajuste salarial acima, aliás, nem é reajuste, é aumento real de salário, na ida de 7% acima do piso nacional que foi apresentado. Então eu penso que é um ganho que totaliza 22% para os professores da rede municipal de educação. O projeto deve ir à segunda votação no plenário ainda esta semana e depois segue para a sanção do prefeito Paulo Garcia. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:08. Vereadores da capital aprovam redução no imposto de transferência de imóvel. Novamente, Heloísa Amaral. Outro projeto aprovado em primeira votação na Câmara Municipal de Goiânia foi a redução do ISTI, Imposto sobre Transferência de Imóvel, de 3,5% para 2% pelo período de 1 ano. Giovanni Antônio, do PSDB, autor das emendas que isentam do imposto os compradores de imóveis no valor de até R$80 mil e que mantém em 3,5% o imposto para imóveis com valor superior a R$500 mil, afirmou que vai recorrer do resultado da votação de inclusão das emendas. Foram 11 votos a favor e 9 contra a inclusão, mas o presidente Irã Saraiva, do PMDB, afirmou que eram necessários 18 votos favoráveis para que houvesse a inclusão das emendas. A rejeição não houve do acolhimento. Houve numa decisão da mesa diretora, porque vinculou o acolhimento da nossa propositura com o mesmo quórum qualificado de lei complementar, exigindo que fosse 18 votos favoráveis. E nós não temos esse entendimento, nós vamos entrar com recurso, porque nós entendemos que foi acolhida pela maioria dos membros do Poder Legislativo presente na sessão no momento, onde o placar foi de 11 vereadores favoráveis ao acolhimento e apenas 9 contrários. Mesmo sem a inclusão, Giovanni Antônio votou pela aprovação do projeto, que foi unanimidade na Câmara. O líder do prefeito, Agenor Mariano, do PMDB, disse que a decisão da base de vetar as emendas ocorreu porque Giovanni Antônio não teria discutido o projeto na casa. Não foi aprovado pela base simplesmente pelo motivo que aqui é uma casa parlamentar e as decisões não são abruptas. Elas requerem reunião, requerem conversar, requerem dialogar, coisa que o vereador não fez. E assim, não fazendo, a orientação nossa é para reprovar esse tipo de comportamento na casa. Para Giovanni Antônio, quem compra imóveis de até R$80 mil continuará tendo dificuldades para pagar o imposto. Agora são 7h10. Deputados buscam na Assembleia Legislativa saída para o impasse com os professores. Professores estaduais voltaram à Assembleia Legislativa na sessão da tarde de ontem. As negociações, através de uma comissão especial, estão no impasse.
Enquanto isso, deputados da oposição prometem apresentar na próxima reunião das comissões reunidas uma emenda ao projeto do governo que trata do reajuste de salário para servidores. Mauro Rubio, do PT, detalha a proposta. Nós vamos voltar o plano de carreira, carga de salário, que era o mesmo de 2001, que foi alterado no ano de 2011. Então essa é a medida que nós na Assembleia podemos fazer agora concretamente para colaborar e achar uma solução para a crise na educação goiana hoje. E espero que todos os deputados acompanhem a nossa emenda e assinem conosco, que votemos isso rápido e criemos uma saída para acabar com esse movimento, retornar o plano de carreira como era, porque era a educação, mais do que os professores, é que irá perder. O líder do governo, o deputado Helder Valim, do PSDB, diz que a proposta é inconstitucional e que as oposições sabem disso. Bom, a emenda ela é inconstitucional. A Assembleia, independentemente que a emenda seja apresentada pela oposição, pela situação, o deputado ele não tem autonomia tecnicamente para poder estar gerindo as despesas ou aumentando as despesas do governo do Estado. Isso não é a Assembleia de Goiás, é em todo o Brasil, inclusive a Câmara Federal e o Senado Federal também. É uma emenda política, é uma emenda que aproveita o momento, na verdade. Ela não é emenda, o deputado, todos nós aqui temos, principalmente o deputado Mauro Rubens, que é o que está apresentando a emenda, tem conhecimento do que é possível e do que não é possível, o que é legal e o que não é legal, não é? E a emenda é totalmente inconstitucional, ou seja, ela não tem como prosperar, não é? E então ela vai ser, a Procuradoria da Casa deve dar o parecer contrário a essa emenda. Mas é o papel da oposição, se não pode ajudar, vamos atrapalhar. É o do quanto pior, melhor. Criar um tumulto, na verdade, criando uma expectativa para os professores de uma emenda que já nasce morta. Hoje está programada a reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, quando deve ser votado o relatório do deputado José de Lima, do PDT, e que sugere a rejeição das contas do governo de Alcides Rodrigues. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. O mundo em sua casa. Política Nacional. Um impasse em relação ao projeto que altera o Código Florestal impediu ontem a votação da Lei Geral da Copa no plenário da Câmara. De acordo com o presidente da Casa, Marco Maia, a oposição ameaçou obstruir a deliberação caso não fosse marcada uma data para a votação da nova legislação ambiental. O governo não concorda com o texto do relator do Código Florestal na Câmara, deputado Paulo Pial, que faz concessões à bancada ruralista. Por isso, tenta adiar a votação da nova lei ambiental. Marco Maia disse que tentará votar a Lei Geral da Copa ainda hoje. O Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que concede benefício integral aos servidores públicos aposentados por invalidez. A medida vale para funcionários da União, dos estados e dos municípios que tenham entrado no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Como já foi aprovada pela Câmara, a proposta segue para a promulgação. Essa emenda foi votada para consertar uma distorção aprovada com a reforma da Previdência de 2003. Na época, uma emenda acabou com a aposentadoria integral e com a paridade no serviço público. O deputado federal Protógenes Queiroz entregou ontem ao presidente da Câmara, Marco Maia, requerimento para a instalação de uma CPI para investigar a suposta relação de parlamentares com o empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Pelo menos 208 dos 513 deputados assinaram a proposta de CPI. Segundo Protógenes, o objeto da comissão de inquérito será investigar se existe relação patrimonial, promíscua ou de financiamento de campanha de parlamentares pelo empresário. Protógenes disse que conseguiu assinaturas da maioria das bancadas na Câmara, citando o DEM, PSDB, PSC e PT. Ele afirmou ter tentado assinaturas de senadores para pedir a instalação de uma CPI mista, mas não conseguiu. São necessárias 171 assinaturas para instalar uma CPI na Câmara. Não há data para ser instalada. E o PPS entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão que proibiu o uso do microblog Twitter durante o período de pré-campanha eleitoral. A restrição foi imposta na semana passada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O PPS defende a tese de que a liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição Federal. Agora são 7h15. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem libertar o ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, José Rainha Júnior, e 2 outros integrantes do movimento que estavam presos em São Paulo desde junho do ano passado.
Rainha e os colegas são acusados de suposta participação em organização criminosa e pela prática de crimes contra o meio ambiente, peculato, apropriação indébita e extorsão, com desvio de verbas públicas. Ele foi preso durante uma operação da Polícia Federal que investigou um suposto esquema de desvio de dinheiro público destinado a assentamentos de reforma agrária. Uma das justificativas para a soltura foi de que a prisão preventiva não poderia ser mantida, considerando a falta de uma data para julgar a ação penal em que são acusados os militantes do MST. O ex-presidente Lula recebeu ontem a visita da ex-senadora Marina Silva no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Lula estava no hospital para uma sessão de fonoaudiologia. O tratamento é para melhorar a voz e os problemas de deglutição provocados pela radioterapia que o ex-presidente faz para tratar o câncer na laringe. Agora são 7h16. Mundo em sua casa. Uma resolução do Senado, publicada na semana passada, abriu brecha para que pequenos traficantes possam cumprir penas alternativas em vez de ficar na prisão. O ato normativo suspendeu um trecho da lei de entorpecentes que proibia a conversão da pena privativa de liberdade nos casos de tráfico de drogas em punições alternativas, como a prestação de serviços comunitários. A decisão foi tomada a pedido do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela inconstitucionalidade da proibição. Vamos conversar sobre esse assunto com o Coronel Anésio Barbosa, chefe de comunicação social da Polícia Militar de Goiás. Bom dia, Coronel. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Brasil Central. É um prazer poder participar com você, Gil, com você, Karine. A Polícia Militar assistiu a essa resolução do Senado que convalida ali um entendimento do STF, compreendendo que é uma interpretação constitucional válida, mas com muita preocupação. Então, os reflexos dessa resolução para a segurança pública, eles podem, infelizmente, agravar ainda mais esse quadro que nós vivemos de violência, especialmente motivada pelo uso e pelo tráfico de drogas. Essa resolução, na sua opinião, vai na contramão de legislações de outros países que conseguiram combater o tráfico de drogas? Bem, a legislação brasileira, ela está muito avançada para a realidade do nosso país. Infelizmente, é uma realidade, então, em que pese as nossas leis serem tecnicamente muito avançadas, quase perfeitas tecnicamente, na prática, elas surtem um efeito contrário. Em 2006, quando houve a mudança na legislação de combate ao uso e o tráfico de drogas, ao invés de ocorrer uma diminuição no índice desses crimes, como era a ideia dessa inovação legal, houve o contrário, um crescimento significativo dessa criminalidade e de toda a violência conexa. Então, existe toda uma cadeia criminosa que acompanha esse negócio que a cada dia vem se tornando mais rentável, que é o tráfico de drogas. Então, a nossa sociedade ela tem que se posicionar em relação a esse tema. Num primeiro momento, nós tivemos uma despenalização, então o uso de drogas deixou de ser penalizado. As medidas coercitivas, elas se limitam, então, à aplicação de penas alternativas. Não existe ali a pena de prisão para esse tipo de crime mais. O usuário, que é o motor de toda essa indústria criminosa, então é essa demanda pelo uso que alimenta o tráfico e toda essa cadeia criminosa, ele passou a entender-se como inatingível pela legislação, porque ele, ao ser encaminhado pela polícia à delegacia, é realizado somente um TCO e ele toma liberdade novamente e continua fazendo ali uso dessas substâncias proibidas à vontade ali, se entendendo então como algo socialmente aceito. Nossa sociedade ela precisa se posicionar, delimitar um território. Se nós queremos combater o uso e o tráfico de drogas, nós temos que ter instrumentos eficientes para isso. E a nossa legislação atualmente, ela despenalizando o usuário, oferecendo para o usuário o mesmo tratamento que se ofereceria a um viciado, a um dependente químico, ela fez com que a atividade criminosa, especialmente desses pequenos traficantes, fosse mais rentável. Com essa nova resolução, o que nós tememos que aconteça é que a dificuldade que nós temos já para combater o pequeno traficante, que tenta se passar por usuário quando é preso, então é muito difícil você materializar a prova
da mercancia de drogas. Normalmente você prende em flagrante um traficante com uma pequena quantidade de drogas embaladas para vender com dinheiro que ele captou através dessa venda, mas durante o processamento, então mesmo fazendo a prisão em flagrante dele e ele permanecendo preso, logo após a prisão, a primeira medida que a defesa toma é tentar classificar esse crime de tráfico para uso, porque ao uso não é aplicada uma pena e ele vai ganhar a liberdade. Muitos já se valem desse ardil. Agora, com essa nova resolução, o que nós tememos que aconteça é que muitos grandes ou médios traficantes se aproveitem dessa inovação para também tentar desclassificar os seus crimes de tráfico para essa nova modalidade, que seria do pequeno traficante, Coronel. E aproveitar, então, dessas benesses que estão sendo estendidas para ele e não ser preso efetivamente. Coronel Anésio Barbosa, a nova resolução pode colocar em liberdade condenados por tráfico de drogas. Isso significa mais trabalho para a Polícia Militar? Mais trabalho para a Polícia Militar, mais dificuldade para a sociedade, porque o tráfico de drogas, então essas pessoas que vão ser soltas, elas vão voltar para o trabalho. Né? O trabalho no tráfico de drogas, alguns infelizmente não vão buscar atividades lícitas, vão buscar atividades ilícitas. Eles vão chegar novamente no mercado, encontrar um mercado que já está saturado, que briga por espaço e que usa violência como forma de imposição, de conquista de espaços. Então, um pequeno traficante disputa com outro pequeno traficante uma região para desenvolver suas atividades. E essa imposição ela é feita através da força. Então nós tivemos um aumento significativo no número de homicídios, de tentativa de homicídios. Os usuários, para satisfação ali dos seus vícios, especialmente os viciados ali, os dependentes químicos, eles cometem pequenos furtos. Alguns desses pequenos traficantes trabalham também com roubos a estabelecimentos comerciais, roubos de veículos para tentar se capitalizar, conseguir saldar suas dívidas, porque uma das características do pequeno traficante é ser também usuário, ser dependente químico. Então existe uma preocupação muito intensa, porque realmente alguns já serão beneficiados e estão sendo beneficiados imediatamente com essa resolução. Então os advogados já estão acionando a justiça, muitas penas privativas de liberdade serão transformadas em prestação de serviço à comunidade, em multa, e essas pessoas vão conquistar a liberdade e retornar para o convívio social. Coronel Anésio Barbosa, chefe de comunicação social da Polícia Militar de Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Um bom dia. A Polícia Militar agradece e garante a toda a sociedade que vai estar buscando fazer a sua parte, oferecer ali segurança para a nossa sociedade. Mas é importante que nós tenhamos ali uma participação mais ativa e acionemos os nossos representantes políticos para que busquem legislações, inovações na legislação que sejam benéficas para o combate à criminalidade e não que, infelizmente, possam estar atrapalhando, como é isso que nós imaginamos que venha acontecer com essa resolução do Senado. Um grande abraço a todos. Obrigada, bom dia, Coronel Anésio Barbosa, analisando essa resolução do Senado que abriu brecha para que pequenos traficantes possam cumprir penas alternativas em vez de ficar na prisão. Agora são 7h24. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Goiânia que o prazo final para o recadastramento eleitoral foi prorrogado para até 23 de março. O eleitor será atendido a partir do dia 5 nas centrais do TRE e nas unidades do VaptVupt, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Uma das empresas que aparecem na reportagem exibida pelo Fantástico no domingo, a Toesa Service, venceu uma licitação para prestar serviço ao IPASGO
no valor de R$8.700.000. Mas o contrato foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado por indícios de irregularidades. Por meio da assessoria de imprensa, o IPASGO garante que a empresa não chegou a prestar o serviço. Segundo o Instituto, não houve pagamento e nenhuma ambulância da empresa foi utilizada. Segundo o IPASGO, a diretoria empossada em janeiro de 2011 cancelou por completo o processo licitatório questionado pelo Ministério Público. E está em fase de conclusão o inquérito policial que apura fraude na Secretaria de Cultura de Goiânia. Segundo a delegada Érica Botrel, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, as investigações estão adiantadas. Por enquanto, nenhum funcionário foi indiciado, o que deve ocorrer somente após a conclusão do inquérito previsto para o final desse mês. A delegada enumera os crimes ocorridos com a fraude. Nós detectamos crimes licitatórios, dispensa ilegal de licitação, estelionato, que é obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, formação de quadrilha ou bando. A fraude era aplicada da seguinte forma: após a exoneração de ex-comissionados, dava-se a baixa apenas da matrícula desse funcionário. O pagamento continuava sendo liberado, mas direto numa conta única, e era dividido para o grupo que participava do esquema, que existia há pelo menos 2 anos. A delegada informou que para investigação criminal não há necessidade de pedir o afastamento de nenhum funcionário. O afastamento administrativo fica a cargo do prefeito. A nossa atuação, o enfoque é criminal e não administrativo, e nós procedemos de maneira independente da instância administrativa. Após a conclusão do inquérito, os laudos serão avaliados pelo Ministério Público, que deve tomar as providências necessárias em relação aos envolvidos no esquema de fraude. O ex-secretário municipal de Cultura, Kleber Adorno, que pediu o afastamento do cargo, informou em nota que vai colaborar com a investigação de atos ilícitos cometidos durante sua gestão na pasta. Disse ainda que vai aguardar a conclusão do inquérito policial para se pronunciar oficialmente. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. Centro Clínico Municipal de Aparecida de Goiânia é inaugurado. Em Aparecida de Goiânia, a saúde pública é uma das principais queixas da população. Basta dar um pulo nas unidades de saúde para ouvir reclamações como essas. Eu levei 15 dias para marcar a consulta com o ginecologista. Menos que isso, não consegui. Marca um horário 7 horas, a gente fica até 10, os médicos chegam 9. Tem uma semana que eu estou tentando agendar um exame e eu não consigo. Eu vim ontem, falou, não, vem amanhã, porque só tem uma pessoa. Então, para entregar e pegar o exame é difícil, né? Elas falaram para mim. Aí tá, voltei hoje, né? Cheguei que eu já estou fora do ar. E para tentar amenizar essa situação, a Prefeitura de Aparecida inaugurou o Centro Clínico Municipal, o antigo AME, no setor dos Afonsos. Serão disponibilizadas 14 especialidades médicas e 2 salas para cirurgias de pequeno porte, conforme destaca o prefeito Maguito Vilela. Já estamos com 25 médicos, os especialistas vão atender aqui, os exames de laboratório serão feitos aqui, pequenas cirurgias também serão feitas aqui, de forma que foi um avanço muito grande. Está bem melhor do que era antes com o AME. Agora o Centro Clínico, ele avançou muito mais. O Centro Clínico Municipal também vai abrigar o laboratório municipal que funcionava no Jardim Cascata. O prefeito também anuncia novas inaugurações para os próximos meses. A cidade ficou defasada ao longo do tempo por falta de infraestrutura e nós agora estamos dotando a cidade dessa infraestrutura. O centro médico já estamos para inaugurar as 5 novas unidades básicas de saúde, já vamos licitar mais 10, que na realidade são mini hospitais, vamos inaugurar a UPA, que é a grande unidade de pronto atendimento. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Secretário Estadual de Gestão e Planejamento leva a experiência de Goiás sobre gestão de recursos públicos a Fórum Nacional que vai ser realizado na Paraíba. O cenário econômico mundial é um dos temas do 49º Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Planejamento, que será realizado em João Pessoa, na Paraíba, nestas quinta e sexta-feiras. Os gestores vão discutir os impactos da crise na economia local. Entre os desafios para 2012 está a eficiência do gasto público. Os governos buscam coibir excessos e prestar um melhor atendimento à população. O secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecchi, representa Goiás no evento. Ele afirma que vai levar a experiência do Estado
convidado para o encontro. Giuseppe Vecchi diz que o objetivo primordial é melhorar os gastos. Para alcançar o resultado esperado, Goiás já adota algumas medidas. Nós estamos conseguindo agora comprar por cartão combustível a um preço menor. Além do preço ser menor, essa compra por cartão significa que só pode ser usado o cartão em carros oficialmente do Estado, certamente eliminando qualquer tipo de vício ou de uso de gasolina que não seja de interesse do Estado. Um outro exemplo, hoje nós lidamos com um processo na administração pública, tudo através de papéis. Nós estamos no momento agora de analisar uma proposta de transformar isso tudo em trabalhos dentro da internet. Entre as ações para melhorar o serviço público está a meritocracia. O secretário Giuseppe Vecchi adiantou que até o final desta semana, a Segplan vai divulgar o edital para o 4º processo de seleção. Serão 25 vagas de gerentes para 10 órgãos. Nós esperamos completar todas as gerências que estão vagas. Mas essa é uma ação que certamente ocorrerá de tempos em tempos dentro da administração pública, a partir do momento que nós tenhamos gerências vagas no Estado. Então, como há um processo legal implementar que qualquer gerência em nível do Estado seja preenchida por processo seletivo por meritocracia. O edital estará disponível no site segplan.go.gov.br. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. Agora são 7h31. Governo promove melhorias na Delegacia Estadual de Homicídios para cumprir solicitação do Ministério Público. O promotor de Justiça, Paulo Pereira dos Santos, levantou alguns dados relativos à Delegacia de Homicídios. E o governo de Goiás tomou as devidas providências na reestruturação do sistema de segurança, com cerca elétrica e câmeras funcionando. A delegacia será ampliada para melhorar o alojamento. Uma cozinha será criada a fim de atender os policiais. Com relação à cadeia, o sistema hidráulico foi consertado e virão os reparos na cela. A delegada de homicídios, Adriana Ribeiro, acrescenta que o local terá 14 presos apenas. O restante deverá ir para a casa de prisão provisória. Bom, hoje são 35 presos. E o excedente, que se for acatado pelo que o Ministério Público pediu, 14, esse excedente a gente espera aqui na decisão judicial, o Poder Judiciário manifeste, o juiz manifeste para onde que a gente deve transferir esses presos. E com certeza para a casa de prisão provisória, o lugar onde que eles devem ficar à disposição do Poder Judiciário, já que a maior parte deles a investigação já foi encerrado. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Moradores reclamam da estrutura de casas doadas pelo governo federal. A falta de infraestrutura nas residências construídas pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida nos municípios goianos de Rio Verde, Catalão, Porangatu e Valparaíso tem causado preocupações e prejuízos, como denunciam os moradores. Segundo eles, as casas correm risco até mesmo de desabar. Toda a estrutura ao redor da casa está caindo e o piso está afundando. E redução das chuvas marca o início do outono em Goiás. O outono começou oficialmente nesta terça-feira. A estação é indefinida e a chefe do 10º Distrito de Meteorologia de Goiás, Elizabeth Ferreira, dá mais detalhes de como fica o clima no estado nos próximos meses. O outono ele é o período de transição, entre o verão e o inverno. Aí tem horas que ele apresenta características do verão e em outro momento ele apresenta características do inverno, que seria às vezes temperaturas elevadas ou temperaturas baixas. E a frequência dos nevoeiros e também redução das chuvas. E as entradas das massas de ar frio, que começa a chegar, diminuindo assim a temperatura, principalmente na madrugada. A chefe do Distrito de Meteorologia fala ainda da variação de temperatura e de umidade relativa do ar. Em termos de mínima, temperaturas aí no trimestre de 12 graus, aí considerando o estado, e temperatura máxima para Goiânia em torno de 30 graus ainda, ou seja, não é tão baixo assim. E em termos de estado, 34 graus. E também a umidade relativa já começa a diminuir no período da tarde, chegando aí a 25%, 20%, já entrando no sistema de alerta. Elizabeth Ferreira faz um alerta à população para evitar queimadas e não prejudicar mais ainda a qualidade do ar nos próximos meses. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Secretário do Meio Ambiente retorna do Fórum Mundial da Água realizado na França.
O 6º Fórum Mundial da Água, realizado em Marselha, na França, na semana que passou, reuniu autoridades de todo o mundo. O Brasil teve participação destacada. Goiás também esteve presente através do secretário de Meio Ambiente, Leonardo Vilela, que proferiu uma palestra no painel sobre governança regional da água, ocasião em que falou sobre os avanços conseguidos no Estado. Olha, um fórum extremamente importante, reuniu 150 países, com vários chefes de Estado, foi aberto pelo primeiro-ministro da França, teve a presença do príncipe Albert de Mônaco, presença do ex-presidente da União Soviética, da antiga União Soviética, Mikhail Gorbachev, enfim, um fórum que teve todas as atenções do mundo voltada para lá. E o Brasil teve muito bem representado, a nossa delegação era maior, tirando a França, que era o país anfitrião. 250 pessoas. Goiás esteve presente através da minha pessoa, como secretário de Estado do Meio Ambiente, e de 2 funcionários da Secretaria que são responsáveis pela gestão de recursos hídricos, e nós tivemos a oportunidade de expor para o mundo inteiro a nossa experiência em gestão de recursos hídricos, as ações dos comitês de bacia que nós instituímos, as ações do governo do Estado ao criar parques para preservar os rios, os reservatórios, as campanhas de fiscalização, de conscientização, de educação ambiental para o uso correto da água, dos recursos hídricos, dos nossos mananciais. Enfim, tudo isso foi motivo de elogios e de referência no Fórum Mundial das Águas. Você acredita que o Estado de Goiás, nessa questão ambiental, tem progredido muito? Nós avançamos muito, é uma determinação do governador Marconi Perillo e foi reconhecido por todos. Goiás hoje é uma referência para o Brasil, para o mundo. A própria Agência Nacional de Águas reconhece que o trabalho que a gente faz na gestão de recursos hídricos coloca Goiás na vanguarda dos estados brasileiros e na vanguarda do que o mundo inteiro está fazendo. E amanhã é comemorado o Dia Mundial da Água. Para marcar a data, a Secretaria do Meio Ambiente realiza na segunda-feira uma reunião às 8 da manhã no auditório Mauro Borges, com a presença do governador Marconi Perillo, e na ocasião será feita a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para a realização do cadastro de irrigantes do Estado, o lançamento do livro Legislação de Recursos Hídricos do Estado de Goiás, a entrega de minuto do termo de referência para a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro prêmio Fé Comércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, Fé Comércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e Sebrae. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia.
O ex-jogador da seleção brasileira e membro do Conselho Local organizador da Copa do Mundo, Ronaldo Nazário, participou em Goiânia do Fórum dos Estados que não serão sedes dos jogos da competição. Durante reunião em Goiânia dos 15 estados que não serão sedes da Copa do Mundo 2014, o governador Marconi Perillo anunciou a criação da Comissão Goiana da Copa, que será chefiada pelo vice-governador José Eliton Júnior. Bastante assediado pela imprensa e fãs durante a reunião, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno elogiou as potencialidades de Goiás e o empenho do governo em fazer do estado uma subsede da Copa. Achei maravilhoso o contato, o interesse do governador Marconi, disposto inclusive a construir um novo centro de treinamento, se for necessário, investir muito na rede de hotelaria, e eu acho que o envolvimento e o empenho será muito grande por parte do governo de Goiás. Após o encontro, o vice-governador se mostrou esperançoso de que, mesmo não sendo sede, Goiás colha bons dividendos durante a competição. Se nós conseguirmos garantir, conseguirmos que alguma seleção venha se instalar em Goiás, nós vamos ter um incremento forte na área de turismo. Mas abstraindo a questão da instalação da própria seleção aqui, Goiás tem um potencial turístico monumental. Nós estamos do lado do Distrito Federal, que é uma das sedes da Copa do Mundo. Foi demonstrado no vídeo o potencial de Caldas Novas, de Alto Paraíso, de Goiânia, da cidade de Goiás, de Pirinópolis, tantas outras cidades. Então, de uma forma ou de outra, Goiás será beneficiada pela Copa do Mundo na medida em que nós teremos, naturalmente, um incremento de turismo, independente da instalação de uma seleção aqui. Uma seleção se instalando, obviamente, esse incremento se torna muito maior. E para recebermos o turista, é preciso que o Estado esteja preparado em todas as suas áreas, na área de serviço, na área de infraestrutura de segurança pública, de infraestrutura de transporte, de mobilidade urbana, para bem receber os turistas. E aí esse é o desafio que está posto agora para Goiás e para todos os outros estados não sedes da Copa do Mundo. Após o encontro, Marconi Perillo anunciou que destinará 100 milhões de reais do FCO para que a rede hoteleira do estado possa se preparar para receber turistas durante a Copa do Mundo 2014. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Técnico do Goiás deve poupar alguns titulares para o jogo de hoje pela Copa do Brasil. O Goiás joga nesta quarta-feira às 8h30 da noite no Serra Dourada, diante do Paulista de Jundiaí. Jogo de volta pela primeira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo no interior paulista, vitória do Goiás por 3-2. O que lhe dá a condição no jogo desta quarta-feira de poder perder até por 1-0 ou 2-1 para chegar à próxima fase e enfrentar o América Mineiro na segunda fase da competição. Pela questão do ranking da CBF, o Goiás, caso passe pelo Paulista, fará o primeiro jogo contra o América Mineiro em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, e depois o jogo de volta, caso aconteça, em Goiânia. O técnico Anderson Moreira admite poupar alguns titulares, entre eles o meio-campista Ramon, o meio-atacante Ricardo Goulart e até o lateral esquerdo Egídio. No caso de Egídio, não existe um substituto imediato, ele teria que improvisar o Clayton, que tem 20 anos e foi contratado para as categorias de base do Goiás. No entanto, o Ricardo Goulart e o Ramon podem até ser poupados deste jogo de logo mais. Thiago Humberto pode perder a titularidade para Felipe Amorim ou até mesmo Júnior Viçosa. O certo é, o Goiás tem uma grande vantagem, mas o técnico, no máximo, deve poupar 2 jogadores pensando no clássico de sábado contra o Atlético. Expectativa de público para mais de 10 mil pagantes às 8h30 da noite no Serra Dourada. R$5 o ingresso de arquibancada e 20 o ingresso de cadeira para torcedores com a camisa do Goiás. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Derrotado pelo Goiás por 3-2 no jogo de ida em Jundiaí, o Paulista tem como prioridade no momento a classificação entre os 8 primeiros da Série A1 de São Paulo para disputar a Série D deste ano. O ex-técnico do Vila Nova, Luiz Carlos Martins, não poderá contar hoje com o atacante Richelli, um dos destaques do time, por isso ainda não tem a escalação oficial. Apita Goiás e Paulista de Jundiaí pela Copa do Brasil, 8h30 da noite no Serra Dourada, o paranaense Edivaldo Elias da Silva. 7h45, já classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, o Atlético de folga no meio de semana treina visando o clássico contra o Goiás, sábado. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Central. O Atlético que se prepara para o clássico sábado contra o Goiás. Este jogo, o jogo dos líderes, será de suma importância para as duas equipes, porque pode definir quem chegará na frente nessa primeira fase do Goianão, ficando com a vantagem de 2 resultados iguais na fase semifinal. O técnico Jairo Araújo, que ainda não sabe o que é derrota na temporada, foram 10 jogos sem perder, 8 pelo Campeonato Goiano, 2 pela Copa do Brasil. Ele não contará apenas com a presença do zagueiro Paulo Henrique,
suspenso pelo terceiro cartão amarelo para este jogo de sábado, valendo a liderança do campeonato. Já em relação ao atacante Marcão, ao contrário do que dissemos aqui semana passada, ainda não assinou a sua renovação com o Atlético. Porém, a diretoria continua aguardando tal negociação com o empresário do jogador, lembrando que o Marcão tem ainda mais 1 ano de contrato com o Dragão. Outra situação que continua em andamento é a da contratação de um técnico, tendo em vista que, segundo o diretor de futebol, Adson Batista, essa situação será resolvida com tranquilidade. Já em relação à tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol, referente ao Atlético, com esses novos horários estipulados pela Confederação, correlacionado ao sábado, o Atlético estará incluso apenas em uma partida no primeiro turno, será na 8ª rodada, onde enfrenta o Náutico às 9 da noite no estádio Serra Dourada. Preparando para o clássico, os jogadores se reapresentam hoje à tarde, já pensando aí no jogo contra o Goiás, valendo a liderança do campeonato goiano. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. 3 clubes brasileiros jogam esta noite pela Copa Libertadores da América. Em La Paz, o Internacional, líder do Grupo 1, joga contra o The Strongest. O jogo começa às 7h45 da noite. O time gaúcho tem 6 pontos contra o mesmo número dos bolivianos, mas com melhor saldo de gols. Pelo Grupo 6, o Corinthians joga às 10 da noite no Pacaembu contra o Cruz Azul do México. Este é o jogo-chave para o Alvinegro passar para a próxima fase. Os mexicanos lideram com 2 pontos a mais e somente a vitória interessa a equipe brasileira. Já o Vasco da Gama, que joga contra o Libertado Paraguai às 10 da noite no Rio, também tem situação difícil. No Grupo 5 é segundo colocado, 3 pontos atrás dos paraguaios e precisa vencer para assumir a liderança, porque fará seu próximo jogo fora de casa contra a Altitude de Lima contra o Alianza. 7h48, Vila Nova terá 3 desfalques para jogar domingo contra o Morrinhos no Serra Dourada. Os jogadores do Vila Nova se reapresentaram ontem e começaram os trabalhos visando o jogo de domingo contra o Morrinhos no estádio Serra Dourada. Técnico Roberto Schneider não vai contar com o volante Ricardinho e o meia Rafael Carioca, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A diretoria colorada já definiu preço único nos ingressos, R$20. Torcedor com carteira de estudante paga meia entrada, R$3 a mais, vai concorrer a uma moto 0 km, vai receber o cupom para concorrer. E já só de comprar o ingresso estará concorrendo o torcedor do Vila a uma TV de 42 polegadas. São as promoções da diretoria colorada para esse jogo diante do Morrinhos. O lateral direito Nego terá que cumprir mais um jogo de suspensão, aí sim será liberado, valerá o efeito suspensivo pedido pelo Vila Nova até que seja marcado outro julgamento para analisar o recurso do Departamento Jurídico do Vila Nova. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h49 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h48. Ao vivo do CEPAL do Setor Sul em Goiânia, o repórter Paulo Henrique Santos traz informações sobre o trabalho de combate à dengue nas feiras livres. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, eu falo ao vivo aqui do CEPAL do Setor Sul, onde nesse momento acaba de começar uma ação da Secretaria Municipal de Saúde de combate à dengue nos bairros mais infestados, né? Aqueles bairros que mais tiveram notificações de criadores, né, do Mosquito Aedes aegypti, e também nas feiras livres, né? A feira livre, essa feira aqui do CEPAL, uma das mais tradicionais de Goiânia. Aqui ao meu lado, a Flúvia Morim, que é diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Flúvia, bom dia. Como por que esse trabalho nas feiras aqui? Bom, nós fizemos um levantamento de índice de infestação agora no mês de março, e nós verificamos que existem alguns bairros que ainda estão com índice de infestação acima de 1%, que é o que é o limite preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, o ideal é que fiquemos com um índice de infestação menor que 1%. Então, fazendo o levantamento desses bairros, nós estamos fazendo um trabalho intensificado em algumas dessas regiões, e um dos pontos que nós escolhemos, né, selecionamos para trabalhar são justamente as feiras livres. As feiras livres porque é um local onde aglomera muitas pessoas que moram na região, e também vai fazer um trabalho com os feirantes em relação ao lixo que é deixado depois das feiras, né? Orientando os feirantes para condicionar de forma adequada, para evitar que esse lixo torne um criador ou que caia nas bocas de lobo, tornando assim um problema para o nosso município. A gente percebe que aqui são várias feiras em Goiânia, né? O goiano tem essa tradição de frequentar
as feiras, então acaba que produz uma grande quantidade de lixo, né, de restos, e aquilo é o ideal, né, para a reprodução do mosquito. Isso, exatamente. Nós temos um serviço de coleta, né, de lixo, de limpeza urbana, que funciona bem após as feiras. Mas nós temos situações, como por exemplo, às vezes chove antes que a limpeza urbana chegue e o lixo pode acabar caindo nessas bocas de lobo. E os feirantes que trabalham, por exemplo, nessa feira do CEPAL, do Setor Sul, eles também trabalham em outras feiras. Então nós vamos estar trabalhando, fazendo esse trabalho nas feiras, montando um estande, mostrando o ciclo do mosquito, mostrando os criadouros, como se eliminar, para que a população que frequente essas feiras também tenha essa informação de forma adequada. E Flúvia, na relação daqueles bairros mais infestados, né, pelo mosquito, a gente percebe bairros nobres, bairros centralizados. São esses moradores os mais difíceis de conscientizar? Bom, na verdade, nesse levantamento de índice que nós realizamos, nós verificamos que, de acordo com o bairro, você tem tipos de criadouros diferentes. E o nosso trabalho agora vai ser focado nessa especificidade. Então, exemplo, no setor sul, nesses bairros mais nobres, nós temos problemas principalmente relacionados às piscinas e problemas relacionados aos jardins, né, às plantas, aos vasos que tem nesses jardins. Nós temos outras regiões que o problema são as caixas d'água sem tampa, ou então as caixas de passagem, ou bocas de lobo. Então, de acordo com os criadores verificados no levantamento de índice para cada bairro, vai ser focado um trabalho específico para ele. A gente percebe que na comparação com o ano passado reduziu muito, né, quase 50% os casos de dengue, mas não pode relaxar, né? Isso, exatamente. Né? Na verdade, a nossa meta é fazer com que o índice de infestação de Goiânia fique menor que 1%. Nós precisamos alcançar essa meta, que há muito tempo a gente não consegue alcançar nesse período chuvoso, mas no último levantamento de índice que nós fizemos, o percentual de Goiânia está em 1,48, ou seja, nós temos sim condições de alcançar essa meta de menor que 1%. E é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho intensificado e contamos com a colaboração de cada morador, para que Goiânia realmente consiga alcançar essa meta e consigamos, assim, diminuir o número de casos de dengue no nosso município. Aí, está dado o recado. Bom dia, Flúvia. Obrigado pela participação. Bom dia a vocês, muito obrigada. Gil. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Agora são 7h52. Hoje é Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Vamos falar sobre o assunto com Raimunda Montello, que é superintendente de políticas para a promoção da igualdade racial em Goiás. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Central. É um prazer estar falando com vocês. Satisfação é nossa. Como que a Semira vai comemorar o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial? Olha, esse dia a gente participa das atividades do movimento social e estamos trabalhando ativamente para, agora em abril, firmarmos um grande pacto de cooperação com o governo federal para trabalhar o desenvolvimento local nas comunidades tradicionais quilombolas do estado de Goiás, as certificadas, que são 22 pela Fundação Cultural Palmares. No Brasil, políticas afirmativas e a organização da sociedade civil vem proporcionando a redução das desigualdades entre etnias, mas ainda há desafios a serem superados? Enormes, né? Apesar dos avanços, né, a gente não pode negar, já visto que nós temos organismos hoje que pensam e formulam políticas para a população negra. O Brasil é um país extremamente racista, né? Apesar do grande consenso de que o país é uma democracia racial, que é uma grande ilusão, né? Um grande engodo. O país é um país racista, as populações afrodescendentes, elas continuam engrossando os bolsões de miséria, as favelas, os presídios, os manicômios, um grande número de pessoas analfabetas, e a partir da implementação da lei das cotas nas universidades, que é uma ação afirmativa, a gente pode ter hoje alguma população afrodescendente em curso, como medicina, como direito nas universidades públicas, né? Então, a gente não pode negar que isso tem contribuído para o debate nacional, né? Então, o desafio é enorme, e nós aqui em Goiás, que somos quase 60% da população, os afrodescendentes, precisamos ainda implementar uma política de mapeamento das comunidades tradicionais, que é as rurais, as quilombolas, mas a cidade, a gente já sabe, as terras, as regiões onde tem a grande quantidade de população afrodescendente. Quais as parcerias que a Semira tem para promover, então, esse combate à desigualdade racial? Bom, o que a gente tem feito desde que assumimos no início do ano passado é garantir o direito cidadão, né, que a Constituição assegura, que são
que a população possa acessar de forma natural o seu direito à saúde, à educação, à assistência social. Então, através do Centro de Referência da Igualdade, que fica na Avenida Goiás, está à disposição da comunidade assistência social, psicólogos e advogados. Isso no sentido de combater a violência. Ou seja, quando a pessoa é violada no seu direito, sofre crime de racismo, é impedido de ter acesso a esse direito que é garantido para todas as pessoas no Brasil, ele pode acessar isso através do Disque 100 ou indo até a unidade. Agora, temos articulado, porque nossa secretaria é uma secretaria de articulação política, ela é meio, né, ela não executa na ponta, a garantia, por exemplo, da Lei 10.639 via Secretaria Estadual de Educação, e articulando com os municípios onde tem uma grande população de afrodescendentes ou mesmo de ciganos, né? A gente tem também uma população enorme de ciganos no estado de Goiás. E fazendo seminário, já fizemos um seminário para a implantação da Política Nacional de Saúde da População Negra, para sensibilizar os gestores e começar a discutir o racismo institucional, né? Que a gente sabe que também no país nós temos isso, que é uma grande chaga, né? Às vezes as pessoas morrem à míngua, não porque não tenha o serviço, só pela pele dela. A pessoa é impedida de ter um emprego, isso é que é racismo, né? A pessoa é morta na rua por uma autoridade policial simplesmente por ter a pele negra, né? Raimunda Montello, superintendente de políticas para a promoção da igualdade racial, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. A gente está à disposição lá no terceiro andar do Centro Administrativo, né, Palácio Pedro Ludovico, e nessa unidade em Goiânia, que é o Centro de Referência da Igualdade, que fica na Avenida Goiás, tá? Obrigada, bom dia. Bom dia, obrigada. A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais comemora Dia Internacional da Síndrome de Down. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa data foi escolhida em referência à trissomia do cromossomo 21, anomalia genética que dá origem à doença. Para o gerente administrativo da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI Goiânia, Marcos Borges, há muito que se comemorar nessa data. De uma maneira geral, nós crescemos muito em todos os aspectos. É verdade que muito ainda tem-se a evoluir. Ainda existe o preconceito, ainda existe a discriminação, mas nós já melhoramos, já crescemos, mas ainda temos longos passos pela frente. Marcos Borges também falou sobre as medidas que a PAI toma para inserir pessoas com síndrome de Down na sociedade. Depende da faixa etária em que a pessoa está, né? O nosso propósito para as crianças, adolescentes, é fazer a inserção na escola comum, fazer com que ela desenvolva no seu aspecto motor, no seu desenvolvimento de linguagem, de fala, enfim, que ela esteja da forma mais integrada possível à sociedade. Já pensando em jovens adultos, a PAI tem uma das suas unidades que prepara para o mercado de trabalho. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. 45 funcionários de uma empresa que presta serviço à Celg em 18 municípios no norte de Goiás estão em greve. Os funcionários alegam que estão sem receber os pagamentos há quase 2 meses. A paralisação afeta o fornecimento de energia na região. A falta de manutenção da rede está provocando quedas de energia e muitos comerciantes e produtores rurais amargam prejuízos. Em São Miguel do Araguaia, a paralisação já dura 8 dias. A Celg disse que hoje haverá uma reunião para definir o cronograma de pagamento para a empreiteira. 7h59. Foi preso ontem em Iguaba Grande, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, um rapaz de 21 anos que foi condenado pela morte do menino João Hélio. O garoto foi arrastado por um carro roubado no subúrbio do Rio em 2007. O crime causou grande comoção na época. O jovem era menor e foi acusado da morte de João Hélio e por isso cumpriu pena, uma medida socioeducativa. Um incêndio atinge o Pantanal na fronteira da Bolívia com o Brasil desde o último domingo. A área é de difícil acesso e a polícia e o corpo de bombeiros, o que dificulta o combate ao fogo. No Brasil, cerca de 4.000 metros quadrados foram afetados.
E o Itamaraty cobrou ontem explicações das autoridades da Austrália sobre as circunstâncias que provocaram a morte do brasileiro Roberto Laudísio Curti, de 21 anos, no último domingo. As autoridades brasileiras querem esclarecer em detalhes as circunstâncias que levaram o jovem à morte. O terremoto que atingiu o sul do México danificou cerca de 500 casas no estado de Guerreiro. O abalo teve magnitude 7,4 graus na escala Richter. O epicentro foi a 190 quilômetros a leste de Acapulco. Edifícios balançaram na cidade do México e foram esvaziados por precaução. O presidente Felipe Calderón disse que não houve danos graves. Pontualmente 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzani Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio do Leandro Franco. Central técnica, Frederico Fita. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.